eu sou Eduardo Maciel, professor de vocês de psicanálise clínica. Nós estamos ao vivo com os nossos alunos da turma de Miguel Couto, em Nova Iguaçu. Aula toda quarta-feira à noite, né? Esse mês, porque o mês que vem a aula será presencial. E hoje nós vamos falar de neurose, psicose e perversão nessa aula, que é a aula de número 2 do Instituto FASTEF. Eu gostaria de recapitular com vocês o que nós falamos na última aula. Na última aula, nós introduzimos o assunto falando sobre o complexo de Édipo. E não só nessa aula vocês irão me ouvir falar do complexo de Édipo, mas em todas as aulas, ou na maioria delas, em psicanálise clínica, porque é uma das bases, né, da psicanálise, o complexo edipiano, que para Freud existe o complexo de Édipo masculino, que é a rivalidade entre o pai e o menino, e o complexo de Édipo feminino, que é a rivalidade entre a mãe e a menina. Isso para Freud. Já para o Jung, ele dá um outro conceito para o complexo de Édipo feminino. Ele fala que é o complexo de Electra. Falamos também na aula passada sobre a personalidade para a psicanálise. Falamos de maneira breve, porque tivemos uma disciplina sobre caráter, formação de personalidade, grupo familiar, trauma e desamparo. Lá eu falei com mais detalhes, aprofundei um pouco mais essa construção da personalidade, e nós começamos a entender o porquê que o ser humano age como age, faz o que faz, a partir do complexo de Édipo e a partir também da sua construção da personalidade. Partindo desse pressuposto, nós falamos do primeiro tema da aula, que foi a neurose. E aí, na aula de número 1, nós conceituamos o que é neurose. Na aula número 1, nós falamos sobre os tipos de neurose que existem. Falamos também sobre os tratamentos mais aconselhados para a neurose. Vale muito a pena, se você não conseguiu assistir ao vivo, pegar a aula gravada, ver essa aula, rever essa aula, pegar o seu material didático, ver mais uma vez, dar uma olhadinha mais uma vez no seu material didático, para que você não fique meio que perdido ao longo das aulas. Sempre também tem gente chegando aqui de outros polos, e aí a pessoa fica meio perdida, porque talvez não assistiu o primeiro período da aula. Então assistam a aula de número 1, para que você tenha aí uma visão geral. Hoje nós vamos falar de psicose e de perversão, já que falamos na aula passada de neurose obsessiva e também de histeria. A psicose, ela se desdobra em 3 grupos. A esquizofrenia, pessoa que ouve coisas que ninguém está ouvindo, vê coisas que ninguém está vendo. O autismo, todo autista é um psicótico. E também a paranoia. E a perversão, ela não tem subdivisões. Mas nós vamos entender hoje que a perversão para a psicanálise não é a mesma coisa que a perversão para o senso comum. A perversão para o senso comum é você fazer uma maldade com alguém. Tem uma criancinha que é pequena, ela levanta a cadeirinha, ela espera o amiguinho colocar o pé debaixo da cadeira dela, e quando ela vê que o amiguinho colocou o pé, ela esmaga ali, sentando na cadeira. Isso é uma perversidade, mas não na conotação da psicanálise. E hoje nós vamos ver esses 2 temas na nossa aula de neurose, psicose e perversão.
Começando com a psicose. Tem muita gente que ainda tem dúvida sobre o que é a psicose, como a psicose ela se apresenta, né, na vida da pessoa. Algo muito importante que a gente precisa falar nessa introdução. Deixa eu só ver se existe algum aluno querendo entrar aqui. Tem aluno querendo entrar e a gente já vai abrir a sala para ele. Cada um de nós possui uma visão pessoal da realidade, interpretando-a com base na própria individualidade. Mas o que acontece quando tal percepção, fica distorcida e muda por completo a nossa imagem, é o que você vai descobrir e entender melhor o significado de psicose e suas possíveis causas de tratamento. Então hoje a gente vai tentar entender melhor a psicose, porque o psicótico ele vê a realidade de uma outra maneira. O psicótico ele não vê a realidade como uma pessoa normal. E até mesmo normal, a gente vai precisar abrir um parêntese aqui daqui a pouco, né? Quem é normal? Mas enfim, o psicótico ele tem uma realidade paralela. Como eu disse sobre a esquizofrenia, o psicótico ele vê coisas que ninguém está vendo. O psicótico ele ouve coisas que ninguém está ouvindo. Então a sua percepção da realidade é uma percepção meio que distorcida. A pergunta de hoje é: o que é psicose? Psicose para o senso comum pode ser muitas coisas. Tem muita gente no senso comum que vai dizer assim: ah, você tem suas psicoses, você tem suas neuroses, você está ficando psicótico. E hoje nós vamos entender a psicose no âmbito da psicanálise clínica. A psicose se trata de um transtorno psíquico que interfere sensivelmente na percepção do indivíduo. Na prática, a interpretação dele sobre si e sobre o mundo fica desproporcional quando comparada com as outras pessoas que se dizem normais. Por isso que é bastante comum que os casos de psicose apresentem delírios, alucinações recorrentes. Então, gente, a psicose tem a ver com delírios. A psicose tem a ver com alucinações. A psicose tem a ver com uma realidade distorcida, desproporcional da maioria dos seres humanos. A maioria dos seres humanos, eles podem ter uma realidade e o psicótico pode ter uma outra realidade, uma outra visão de mundo. É muito importante que nós entendamos a psicose, que está ligada diretamente a alucinações, que está ligada diretamente a delírios recorrentes. Em suma, a pessoa psicótica perdeu o contato com a realidade por conta das alterações da sua mente. Assim que o episódio psicótico se inicia, o indivíduo mostra perturbação em seus pensamentos sem conseguir entender a realidade, mostrando os sintomas típicos de um psicótico que pode ouvir ou ver coisas
que os outros não estão ouvindo, que os outros não estão vendo. Então, a psicose ou o psicótico, ele vai perder o contato com a realidade. Eu conto até um caso de uma aula que nós estávamos ministrando em Nova Iguaçu e chegou uma pessoa no atendimento lá da igreja, o curso funciona numa igreja, e lá a pessoa chegou num surto psicótico, gritando aos quatro ventos o nome do pastor, dizendo que iriam tirar o filho dela. E ela nem sequer estava grávida. E ela gritando: pastor, vão tirar o meu filho. São esses gnomos verdes que estão atrás da porta. Me ajuda. Porque eu fui numa igreja ontem e eu tomei um preparado lá de óleo e aquilo ali não me fez bem, aquilo ali é para eu abortar. Nitidamente, a pessoa, ela não estava endemoniada. Porque eu sei que a maioria de nós que somos da fé, professamos a fé, nós no primeiro momento achamos assim: a pessoa está possessa. Vamos impor a mão, vamos orar para libertá-la. As pessoas fizeram isso lá na igreja, os obreiros fizeram isso, mas não adiantou absolutamente nada, porque a pessoa estava num surto psicótico, porque ela perdeu o contato com a sua realidade. Então o que eu fiz? Na verdade não foi nem eu, foi a minha esposa que interviu lá. Ela disse: gente, não é demônio. Vai para o hospital da posse, falou com o marido dela. Vai para o hospital, pede para aplicar um tranquilizante na veia dela, ela vai dormir e quando ela acordar, ela vai acordar bem. Dito e feito. Ela deu entrada no hospital, isso era um sábado à tarde, eles aplicaram um tranquilizante, ela dormiu até domingo. Domingo ela acordou disposta, bem, já fora do surto psicótico, foi para casa, teve alta, chegou na mesma igreja na segunda-feira, era até um culto de libertação e já aparecia outra pessoa. O que eu quero dizer com isso? Que nem sempre tudo se resume a espírito maligno, tudo se resume a demônio. Existem coisas que são da alma, existem coisas que são da psique. E nós precisamos ter essa sensibilidade para entender o que é da alma, o que é do corpo, o que é do espírito, porque o homem ele é trino, né? Ele é corpo, alma e espírito. Por isso que a gente precisa cuidar do corpo lá na academia, cuidar da alma nas nossas sessões de terapia e cuidar do espírito cultuando, adorando a Deus. O que é psicose? A fala da pessoa se torna incoerente, perdendo qualquer sentido, provocando comportamentos inadequados. A pessoa grita, aonde quer que esteja, ela perde a noção. Sobre os sintomas, eles facilmente incapacitam o paciente, mudando radicalmente o seu estilo de vida. Outros não conseguem. Então, a pessoa que ela está num surto psicótico, a pessoa que vive fora dessa realidade, ela começa a ter comportamentos inadequados. E como é que é identificável, digamos assim, que alguém seja um psicótico? Quando a fala da pessoa se torna incoerente. Não tem coesão, não tem coerência. Diz a lenda que quando eu caí do prédio, o Highlander me salvou e ali haviam inimigos que estavam tentando roubar o meu coração e eram gnomos verdes e os gnomos vieram numa nave espacial e aí vai. É uma viagem muito louca, Cristina. É uma viagem muito louca, Isis, Érica, Flávia.
A pessoa psicótica, ela não diz coisa com coisa. Você tenta entender, mas não há uma linha de raciocínio. A pessoa psicótica, ela vai do 0 ao 1000, do 8 ao 88. Deu para entender? Alguma dúvida? Turma que tá por aí? Quem chegou agora, Érica, Flávia, todas as vezes que vocês quiserem perguntar ou participar, tem um ícone aqui embaixo que é uma mãozinha. É só você apertar a mãozinha que eu te dou a palavra e você abre o microfone, pode perguntar, pode participar. Por isso que a aula ao vivo ela é interativa. Então, você tem liberdade para perguntar ou para falar. É só levantar a mãozinha aí que eu te dou a palavra. Vamos para causas da psicose, já que até então vocês não têm dúvida. Os especialistas ainda tentam entender como se formam as psicoses, para definirem a forma de prevenção e o tratamento mais adequado. À medida que os estudos avançam, alguns fatores se mostram ou se mostraram conectados ao problema. Então a gente vai ver alguns fatores para as causas da psicose. Obviamente a medicina tem avançado e esse grupo de fatores também tem aumentado, porque a cada dia existem novos sintomas, novas causas de psicose. A primeira é a hereditariedade, que nada mais é do que distúrbios mentais que podem ser compartilhados através da genética, por exemplo, bipolaridade e esquizofrenia. Se a minha mãe for esquizofrênica, eu tenho uma grande chance de ser esquizofrênico. Se o meu irmão é bipolar, eu tenho uma grande chance de apresentar bipolaridade. É um fator genético, é um fator hereditário. Segundo fator, segunda causa da psicose, são as mudanças cerebrais. São alterações na estrutura do cérebro que podem reduzir a massa cinzenta da pessoa, do indivíduo, e influenciar em um quadro psicótico. As mudanças cerebrais, elas são patológicas. A pessoa nasce, ao longo do tempo ela tem uma alteração de estrutura cerebral e por essa alteração é que ela apresenta causas ou sintomas de psicose. Temos ainda mudanças no padrão de sono, níveis de hormônio. Por isso é importante, pelo menos uma vez no ano, não só as mulheres, mas os homens também, fazerem todos os exames para ver suas taxas hormonais. Eu mesmo faço reposição hormonal. Depois dos 40, 45 anos, não só as mulheres. Eu sei que as mulheres se cuidam mais, mas os homens que têm mais preconceito, e hoje nem tá a Ananias aí na live para engrossar o couro nosso aí masculino, né? Hoje só tem mulher na live. Os homens, eles são mais relapsos. Mas as mulheres que se cuidam mais, pelo menos uma vez no ano, devem acompanhar suas taxas, porque tudo é química. Corpo humano é um corpo químico. E aí a pessoa, às vezes, ela tá com sintomas de psicose, sintomas de depressão. Vai ao médico, faz uma reposição hormonal, equilibra suas taxas e ela vive uma vida muito melhor. Mais um fator é o abuso de drogas, lícitas ou ilícitas. Aquelas que você não vai preso se você
fumar um cigarro, beber uma cerveja, a polícia não te prende. E as ilícitas, que se pegarem você com entorpecente, você vai ter que responder. Então o abuso no uso de drogas faz a pessoa se tornar uma pessoa psicótica. Temos ainda uma outra causa, são os transtornos interligados. Uma pessoa psicótica pode exibir um comportamento que seja resultado de outro problema correlacionado. Cabe ressaltar que a psicopatia por si mesma é um sintoma influenciado por outros transtornos. Então, uma pessoa não é psicótica por si só. É uma série de sintomas, é uma série de problemas, bipolaridade, e outras coisas mais, esquizofrenia, que vão levar ela a um quadro também de psicose. Temos ainda o mal do século. Qual é o mal do século? Eu até gravei um curso sobre isso, né? Como vencer a depressão, a ansiedade e o estresse. Se vocês depois se interessarem em estudar com a gente, acho que a Érica fez esse curso presencial, lá em Caxias. Mas se vocês se interessarem em estudar esse curso, com exceção da Érica, como vencer a depressão, como vencer o estresse, como vencer a ansiedade, você pode adquirir meu curso. Depois pede para mim lá no grupo de alunos que eu envio o link para você. É baratinho, menos que uma pizza. Pessoas depressivas podem mostrar sinais psicóticos quando a depressão está num período de intensidade. Além do estresse, né, que é o excesso do hoje, além da ansiedade, que é o excesso do amanhã, além da depressão, que é o excesso do ontem, e os traumas. Tudo isso aí são causalidades para um quadro de psicose. Então a gente precisa entender que o conjunto ele é grande, que os fatores, a lista, são enormes. Não é apenas um fator, são vários fatores que podem causar psicose. E por último, os efeitos colaterais de medicamentos muito fortes. Nós sabemos que todas as drogas, ela tem um efeito colateral. Esse efeito colateral, ele é subjetivo em cada organismo. Não é porque eu senti tal coisa que você vai sentir usando o mesmo medicamento. Teve até um aluno nosso que começou a tomar um medicamento aqui do Polo de Nova Iguaçu para as pernas, e ele estava sentindo sensação de sufocamento. Ele se sentia sufocado, parece que estava fechando aqui, e ele gritava à esposa, pedia água. É um efeito colateral que pode ser uma causa também de medicamentos para a psicose. Se existem causas, obviamente existem os sintomas. Olha o rapaz psicótico aí no cantinho, ajoelhado, quase que querendo se esconder debaixo da cama. Por conta das mudanças bruscas no comportamento e na personalidade do indivíduo, a psicose ela pode ser facilmente reconhecida. Isso porque tanto pelo modo de pensar, como pelo humor da pessoa, tanto pelo comportamento do paciente, isso se transforma, turma, por completo. Para visualizar melhor, vamos observar alguns sintomas. A pessoa muda da água para o vinho. Parece que mudou a estação, parece que mudou a lua. A pessoa ela muda radicalmente. E se existe essa mudança radical, pode haver um sintoma de neurose. O primeiro sintoma que eu quero abarcar com vocês aqui
são os delírios. É quando o psicótico contribui para que o paciente desenvolva ideias e crenças que fogem da realidade. Os delírios são nocivos, de tal forma que o paciente se convence das suas próprias criações, ignorando por completo a verdade. Por isso, muitos sentem que estão sendo perseguidos. É uma queixa de muito psicótico. Eles vieram aqui para me buscar, eles querem me matar. Eles desconfiam de tudo e nada os convence do contrário. Não adianta você chegar pro psicótico e tentar acalmá-lo. Teve até uma aluna nossa do Polo de Caxias sábado que ela dizia assim: mas se a pessoa chegar surtada lá na minha clínica, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que acalmá-la? Não vai resolver muito, porque a pessoa ela está num surto, porque ela está num quadro de delírio. Então ela vai começar a falar coisas desconexas, geralmente voltada para perseguição, estão me perseguindo, querem me matar. E aí você precisa rapidamente pedir para a família encaminhar essa pessoa para uma unidade de saúde para que ali ela seja assistida. Professor, mas a gente não pode receitar nenhum tranquilizante? Não, nós não somos médicos. Nós somos psicanalistas. Psicanalista faz atendimento terapêutico, não receita. Quem receita fármacos é o psiquiatra, é o neurologista. Então tem que haver um encaminhamento em casos de psicose para que a pessoa não fique delirando de que alguém está perseguindo, de que alguém quer matá-la, de que alguém quer tirar o seu filho. Tudo isso são delírios, são inverdades. O segundo sintoma é um pensamento confuso. Em suma, a forma do psicótico expressar os seus pensamentos altera por não existir mais uma conexão entre as ideias. Além de não terem sentido, as palavras tendem a ser pouco claras. Inclui-se aqui uma dificuldade maior em se concentrar a perda de memória, a perda de fala, a fala rápida e também a fala devagar. Então ele vai ter uma perca de memória, ele vai falar muito rápido ou ele vai falar muito devagar. Ele vai viajar naqueles pensamentos que são pensamentos confusos. E aí a pessoa não vai dizer absolutamente nada a ver com nada. Mas eu queria entender a mente do psicótico. Você não vai entender. Os pensamentos são confusos. Esses retalhos aí, essa colcha de retalho, ela não consegue, pelo menos num primeiro momento, né? Depois, em tratamento, na psiquiatria, aí vão haver técnicas. Mas no primeiro momento não há conexão. No primeiro momento, uma ideia não consegue fundamentar a outra ideia. Não há coerência. O terceiro sintoma são as alucinações. É uma condição em que os sentidos do paciente, quais são os 5 sentidos? É o tato, é o olfato, é o paladar, é a visão, é a audição. Tudo isso fica confuso, percebendo algum tipo de estímulo que não está realmente ali. A pessoa afetada pela psicose não apenas pode ouvir vozes, como também pode ver coisas que não existem. Eu não sei aqui quem de vocês já teve a sensação de não querer comer algo porque achou que aquilo que fizeram
estava envenenado. Já teve essa sensação alguém? Priscila, Érica, Flávia, Isis, Cristina. Você já rejeitou comer alguma coisa porque você achou que aquilo ali estava envenenado? A Érica tá até rindo, né? A Isis também. Gente, essa sensação é uma sensação psicótica. Teve um aluno nosso que foi no McDonald's e ele achou, dentro da sua psicose lá, que o lanche estava cheio de bicho. Aí ele pegou a máquina o celular, tirou foto do lanche, cheio de bicho, e comeu. Mas na verdade era uma alucinação dele. Era uma coisa da cabeça dele. Porque McDonald's não iria vender um lanche para ele cheio de bicho. Então, nós podemos ter essas alucinações e isso faz parte da psicose. Um outro sintoma da psicose é um comportamento alterado. Quando o psicótico é capaz de abalar o comportamento de alguém, fazendo com que exagere ou se torne o seu oposto natural. Por exemplo, quem é uma pessoa muito comunicativa pode preferir agora, na sua crise de psicose, o silêncio ou a solidão. Por isso que a gente não reconhece como esse parente meu, como essa pessoa da minha família mudou tanto. Era uma pessoa tão alegre, era uma pessoa tão extrovertida, era uma pessoa tão de bem com a vida, gostava de viajar, gostava de passear, gostava de bater perna, ir pra rua. Agora só quer ficar em casa, sozinho, no escuro, assistindo Netflix. Pode ser que essa pessoa esteja enfrentando um quadro psicótico. Nada melhor do que irmos aí investigar. E o último sintoma da psicose são mudanças afetivas, de modo a ter dificuldade em se expressar emocionalmente e lidar com as suas próprias emoções. O psicótico, ele não consegue lidar com as suas próprias demandas, com as suas próprias emoções. Pergunte para ele o que é estar feliz. Talvez ele não saiba te responder. Pergunte para ele se ele está triste ou se ele está com raiva. São coisas distintas, né? Você sabe discernir quando você está com raiva e quando você está triste. O psicótico, ele tem essa dificuldade de lidar com as suas próprias emoções e de expressar as suas emoções. O psicótico, ele fala de coisas tristes sorrindo, igual o Coringa. Eu não sei quem assistiu os filmes aí do Coringa, são dois, né? Coringa 1 e o Coringa 2. Eu gostei mais do 1, apesar do 1 ser mais hard, ser mais sangrento. O 2 é com a Lady Gaga, é mais um musical, então suavizaram um pouco o filme. Eu vi os dois. Vocês, estudantes de psicanálise, deveriam ver os dois filmes do Coringa. Mas você vê ele ali tendo uma dificuldade de expressar as suas emoções. Em momentos muito tristes, trágicos, até de luto, ele começa a dar gargalhada, de morte. Ele começa a dar gargalhadas. E em momentos felizes, ele fica na sua solidão, na sua solitude. Ele se fecha, ele não consegue expressar felicidade.
Vamos ver agora um pouco sobre os tipos de psicose. Existem vários tipos. A esquizofrenia é o primeiro tipo. É um distúrbio de natureza mental que altera profundamente o modo de alguém enxergar e entender a realidade. E é dessa forma que os esquizofrênicos mostram uma capacidade limitada de entender o que é real e entender o que não é real. O esquizofrênico ele vai ter essa dificuldade, porque tem coisas para ele que é muito real, por exemplo, a perseguição. Estou sendo perseguido, os gnomos querem me abduzir, eles querem tirar minha vida. O esquizofrênico foge totalmente da sua realidade e começa a viver uma realidade paralela. Transtorno esquizoafetivo é a mesma coisa que esquizofrenia? Não. Vai agir da mesma maneira, mas vai incluir momentos ou períodos de humor instável. Talvez o transtorno esquizoafetivo seja o primeiro nível da esquizofrenia. Os primeiros sintomas da esquizofrenia. Um nível mais leve é o transtorno esquizoafetivo. Depois pode se agravar para uma esquizofrenia. Aí já não há no esquizofrênico períodos de instabilidade. Ele precisa ser medicado, caso contrário não vai estar estável. Transtorno psicótico breve. Embora os sintomas psicóticos possam durar um dia, eles não ultrapassam um mês de duração. Por isso o nome transtorno psicótico breve. É algo que pode durar um dia, pode durar 2 dias, pode durar uma semana, mas não vai ultrapassar um mês, porque a duração ela é breve. Transtorno delirante. Nesse caso, há a existência de uma crença irracional, de modo que o paciente acredita em coisas bizarras. Como eu falei aí, gnomos verdes querendo nos abduzir. Coisas sem sentido. Os sintomas duram mais do que um mês. É diferente, turma, do transtorno breve. O transtorno delirante, psicótico breve, dura menos que um mês. Mas o transtorno delirante, ele vai durar vários meses. E a ideia continua fixa. O gnomo quer me abduzir. Eu vou morrer. E aquela moça chamada Érica tá com eles. E aquela Priscila também tá com eles. E eu vi a Cristina fazendo um sinal para eles. Ele foge totalmente da realidade. Temos ainda a psicose bipolar. O que é a psicose bipolar? A pessoa afetada demonstra sinais de bipolaridade e, além disso, episódios psicóticos acontecem simultaneamente às fases de humor. Nós temos uma ex-aluna que vive esse transtorno bipolar. Mas quando ela está medicada, ela parece outra pessoa. Ela sorri, ela brinca. Agora, quando ela para de tomar medicação e ela entra em crise bipolar, ela surta. Os filhos dela começam a telefonar dizendo que a mãe está surtada. Enfim,
é a bipolaridade. Por isso que tem que haver um acompanhamento médico. Como eu disse na aula passada, não é só ir uma vez no psiquiatra e nunca mais voltar e pedir pro amigo da farmácia lá ficar replicando a receita. Não. Existem dosagem, existem tipos de medicamento, existem desmames. Tem que haver um acompanhamento mensal, bimestral, para que a pessoa não faça por conta própria. E ainda, uso de drogas lícitas ou não, que incluem os esteroides, os anabolizantes, os estimulantes, o que a rapaziada da academia aí faz demais, né? Eu fui no endocrinologista esses dias e o doutor tava dizendo para mim, doutor Marcelo, ele dizia para mim, engraçado, né? Não vem um homem aqui pedir essa receita de uma dosagem em doses cavalais. Agora, vem algumas mulheres que querem ter o rendimento na academia maior e elas querem tomar hormônios masculinos e aí elas querem tomar uma dose que não é uma dose natural e eu não vou prescrever. Eu sou das antigas, doutor Marcelo falando comigo. Eu sou das antigas, eu não vou prescrever. Eu vou até liberar o paciente, porque de maneira nenhuma as pessoas devem tomar esses esteroides, esses estimulantes, porque elas não sabem o mal que aquilo vai fazer ao longo dos anos. Principalmente quando a pessoa é nova, 20, 30 anos, ela não sente. Mas e lá na frente? O que o corpo vai dizer com essas doses aí cavalais que eles acabam tomando? Até aqui tudo bem? Alguma dúvida, Cristina? Alguma dúvida, Isis? Alguma dúvida, Érica? Alguma dúvida, Priscila? Alguma dúvida, Flávia? Não? Se eu der uma prova hoje, todo mundo tira 10? Fala, Cristina. Pode abrir o microfone. O seu microfone está desligado. Abre o microfone. Não tô te ouvindo. Pode ser o fone. Tenta desconectar o fone. De repente, se você desconectar, agora foi. O senhor falou sobre o estresse, o excesso de hoje. E mais o quê? Ansiedade é o excesso do amanhã. O estresse é o excesso do hoje. E a depressão é o excesso do passado. Ok, Cristina? Mais alguém quer falar? Mais alguém quer perguntar? Não? Então vamos nós. Psicose e psicopatia parecem sinônimos. A raiz da palavra é a mesma, mas não são. O psicótico não é psicopata, o psicopata não é psicótico. Por conta da forma semelhante em que são escritas, psicose e psicopatia acabam sendo confundidas pelas pessoas. Tem gente que acha que desde o início da aula eu estou falando de psicopata. Não estou. Contudo, lembre-se que a psicose é um estado patológico que afasta o indivíduo da realidade, fazendo com que ele possa ser antissocial. Gente,
O psicótico vive uma realidade paralela. O psicótico vê o que ninguém tá vendo, ouve o que ninguém tá ouvindo. Em alguns casos, ele até parece uma pessoa antissocial. Diferentemente do psicopata. A psicopatia, por sua vez, diz respeito a uma condição grave do indivíduo, na qual a personalidade está bastante deteriorada. Assim já que não afeta a personalidade, o quadro psicótico em nada tem a ver com a psicopatia. Quem é o psicopata? O psicopata é aquele que aprendeu a jogar com as pessoas e a colocar as pessoas a seu bel prazer para que ele alcance seus objetivos. Sabe a pessoa que joga com os outros? A Flor de Lis. A Flor de Lis é uma psicopata ou é uma psicótica? O que vocês acham? Abre o microfone aí e fala. Flor de Lis, Pastora Flor, é uma psicopata ou uma psicótica? Psicopata. Psicopata. Ela jogou com aquelas crianças, ela jogou com o marido, ela usou aquele marido. Eu não tô defendendo aqui o morto, não, dizendo que ele era boa gente. Eu nem o conhecia. Mas, para o psicopata, enquanto alguém está servindo, ele é utilitarista. Ele vai se valendo dos seus interesses escusos. Ele está jogando. Depois que a pessoa não serve mais, ele descarta. Ele abandona. Ou se a pessoa também estiver travando o seu caminho, ele atropela, ele tira do caminho. Esse é o psicopata. O psicótico não. O psicótico é aquele que foge da realidade. Então, saibam diferenciar. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Psicótico é alguém que foge da realidade, vê o que ninguém vê, ouve o que ninguém ouve, tem delírios, tem alucinações. Já o psicopata não. Ele, em todo momento ele está no seu jogo para alcançar determinado objetivo. Diagnóstico da psicose. Para que um diagnóstico da psicose seja bem feito, é preciso buscar uma avaliação psiquiatra. Ah, mas não somos nós que fazemos, psicanalistas? Não, é o psiquiatra que faz essa avaliação. Alguns exames laboratoriais, como uma ressonância magnética, vão estudar todo o espectro dos sintomas descrito anteriormente numa entrevista. Dessa forma, será necessário fazer exame de sangue, para investigar mudança hormonal e outros componentes no sangue, bem como investigar resíduos de droga, porque adicto também cai para psicose por causa do abuso do uso de drogas. Então, gente, a medicina está do nosso lado. Nós não temos que ter a síndrome do jaleco branco. Ah, mas eu não gosto de ir a médico. Quem procura acha. Mas se achar uma doença, um diagnóstico no início, vai ser muito mais fácil tratar do que quando a doença se espalha. Não tenha medo de médico. Vá a médico. Essa semana, a nossa treinadora, minha e da minha esposa, contou pra gente que o filhinho dela, de 8 anos, tá entre a vida e a morte no hospital porque o aneurisma rompeu e deu uma hemorragia cerebral no garoto de 8 anos. Poxa, mas será que essa criança não reclamava de dor de cabeça?
Será que essa criança não tinha nenhum sintoma anormal? Porque os pais também precisam acompanhar isso, turma. Às vezes o nosso filho está reclamando de algo. Poxa, mãe, não estou enxergando o quadro lá na escola. Então vamos fazer exame de vista. Poxa, pai, estou tendo uma dor de cabeça todo dia à tarde. Vamos investigar uma ressonância, uma consulta no psiquiatra, exame de sangue. Isso vai nos dar indícios. Isso vai nos ajudar para que a gente possa prevenir. Não só nos nossos filhos, mas também em nós. Porque você também precisa se amar. Tratamentos para a psicose. Para que se consiga eficácia no tratamento da psicose, é preciso saber as causas dela, o tipo dela. A internação forçada será acionada se riscos à saúde e à segurança do paciente forem descobertos. Vale dizer que a parte medicamentosa ajuda no controle desses sintomas, estabilizando o paciente, os pensamentos dele, o comportamento dele, comportamentos esses que são destrutivos do psicótico. Se você deixar o psicótico sozinho, ele pode até se suicidar, ele pode até se jogar de um lugar alto. Então você precisa estar ali dando apoio, dando carinho, dando amor, mas não negligenciando essa questão que é uma questão médica. Quanto aos remédios, é preciso seguir na orientação do médico. Nós não somos médicos, nós somos psicanalistas. No tocante ao tempo de uso, frequência, tipo de medicação, não dá para pegar uma receita há 1 ano atrás com o psiquiatra e arranjar um amigo na farmácia que dá esse medicamento de tarja preta sem ir ao médico. Tem que ter um acompanhamento. Ademais, o acompanhamento médico é importante para avaliar o processo, ou melhor, progresso do tratamento e dar espaço ao paciente para ele se orientar. Então isso é de suma importância. A gente não pode, de maneira nenhuma, negligenciar tratamento médico, nem dos filhos, nem da gente. Ah, mas eu não tenho tempo para ir no médico. Você não tem tempo? Uma hora tu vai parar no hospital, por bem ou por mal, na marra. Aí vai ficar lá 1 semana no soro lá para aprender que podia prevenir. Vamos prevenir. Vamos parar de ter medo de jaleco branco. Dúvidas sobre psicose? Antes da gente entrar no nosso último tema, que são as neuroses, a perversão. Neurose foi na aula passada. Dúvidas, Isis? Dúvidas, Érica? Dúvidas, Flávia? Dúvidas, Apóstola Marilene? Dúvidas, Priscila Guedes? Hoje a audiência aqui é toda feminina. Não tem um homem para engrossar aqui o meu discurso psicanalista. Por mais que eu não seja machista, né? Mas é bom ter um homem aí para equilibrar. Ih, falei de um homem, vai entrar um homem agora, ó. Ananias. Ananias, ele vai me defender aqui nas questões masculinas. Ananias, estava dizendo agora que só tinha mulher na aula. Na hora que eu falei que só tinha mulher e que ninguém ia me defender hoje, dentro do universo masculino, você pediu para entrar. Foi na hora, foi no mesmo momento. Flávia tá até rindo aí, né? Mandou o emoji da gargalhada. Ainda bem que você entrou agora.
Ainda bem que você entrou. Então vamos nós. Vamos falar agora, já que o Ananias chegou, sobre perversão, que é o nosso terceiro e último tema da aula de hoje. Quem chegou agora igual o Ananias, depois pega a aula gravada e reveja toda essa aula. A mesma coisa vale para a primeira aula. Quem não viu a primeira aula ou quem pegou o bonde andando, eu vou mandar para o grupo de alunos e você assiste a aula número 1 gravada. Vou mandar os slides para vocês também. Eu não sei se eu mandei o da aula passada. Se eu não mandei, eu mando os dois. Se eu mandei, vai ficar... Se eu não mandei, eu mando os dois. Se eu mandei, vai só esse de agora. Perversão. Traremos uma síntese sobre o conceito perversão. Então vamos entender que a perversão, na visão do Freud, pai da psicanálise, me perdi. Freud e da psicanálise, né? Falei o pai da psicanálise, mas é a psicanálise. Aliás, veremos exemplos de perversão, que é um tema muito debatido na obra freudiana. Existem algumas nuances falando de perversão que é diferente daquilo que o senso comum tem a dizer. Tem muita coisa em Freud, tem muita coisa na psicanálise que é diferente daquilo que o senso comum pensa. Uma das coisas, por exemplo, é recalque. O recalque da Valesca Popozuda tem nada a ver com o recalque que o Freud nos ensina. Mas aí é um tema para outras aulas. Em psicanálise, perversão é qualquer manifestação sexual que não seja o coito, ou seja, a união do pênis e da vagina. Não tem relação direta com o sentido corriqueiro da palavra perversão, como nós estamos acostumados a ouvir, que é crueldade, que é perversidade. Talvez está associada com a crueldade seja porque o sadismo, que é uma parafilia, vocês vão estudar ainda vários tipos de parafilias, ou uma perversão que representa satisfação sexual por impor dor e controle sobre o parceiro. É uma das mais conhecidas formas de perversão. Eu preciso explicar para vocês mais uma vez que Freud, pai da psicanálise, vai dizer que a maioria das dores do ser humano tem um fundo sexual. Para Freud, tudo é sexual. A origem de todos os problemas é sexual. Lembrando que nem tudo é sexo, nem tudo é coito, nem tudo é a união da vagina com o pênis, nem tudo é essa necessidade biológica que o homem tem, que a mulher tem. É essa necessidade fisiológica. Mas tudo é sexual. Por isso que para a sexualidade não existem preliminares. Ah, mas o garotinho está se agarrando com a garotinha. Mas eles não estão fazendo sexo, não. Só estão se agarrando. Para a psicanálise, para a turma da sexualidade, eles já estão praticando atos libidinosos. Já são zonas erógenas que eles estão aí explorando, né? Estão desbravando. Então, para a sexualidade, tudo é sexo, mas não para Freud. Para Freud, tudo é sexual. Perversão. Muitas das parafilias, que são formas de perversão, não buscam um aspecto de dor.
aspecto de controle. Por isso nós entenderemos que a perversão, dentro de um conceito psicanalítico, ela não se esgota na ideia da crueldade. Assim, mesmo em relações heterossexuais, um homem com uma mulher, por ser uma forma de perversão, por exemplo, voyeurismo, exibicionismo e sadomasoquismo. Deixa eu explicar isso aqui para você entender. A perversão nem sempre causa dor alheia. Exemplo, o voyeurismo. O que é o voyeurismo? É o cara que compra um binóculo e ele vai espiar a vizinha se trocando de roupa. Ele compra lá um telescópio e o prazer dele está em espiar a vizinha. Foi o que Davi fez com Batseba. Ele está causando alguma dor para a vizinha? Se ela está inocente, nenhuma dor, nenhum constrangimento. Se ela não sabe o que está acontecendo, ela não sofre. Mas mesmo a vizinha não sofrendo, isso não deixa de ser uma perversão. Não deixa de ser uma crueldade. Porque ele está invadindo a privacidade de alguém. Ah, professor, mas a vizinha também não pode ser desavisada. Ela tem que botar uma cortina, ela tem que fechar a janela. Ela não pode ficar tão à vontade dentro de casa. Mesmo não causando dor para ela, é uma perversão da parte dele. E é uma parafilia. É sexual? É sexual. Ah, mas ele está fazendo sexo com ela? Não. Não há coito. Mas mesmo assim, dentro de uma parafilia, nós encontramos perversão. O exibicionismo seria o oposto, né? A vizinha se mostrando, se aparecendo e tendo prazer em ser observada. E o sadomasoquismo é uma relação sexual onde alguém quer sentir dor e também quer produzir dor. E nós vamos estudar depois com mais detalhes. A gente vai ter um módulo nesse curso de psicanálise sobre parafilias e distúrbios sexuais. Por isso que esse curso é um curso completo. Não é um curso que você assiste aí 6 meses, se matricula aí pela rádio e diz que é psicanalista. Não. Esse curso é um curso completo, tem nível até de pós-graduação. São 24 disciplinas, porque nós precisamos entender cada uma dessas nuances. A origem da sexualidade humana, segundo Freud. Freud entende a sexualidade humana na origem polimorfa e na origem perversa. É importante essa compreensão para nós entendermos desde o início que a perversão e a multiplicidade da libido e do desejo são aspectos inerentes humanos e não podem ser vistos sobre um lado patológico. Como assim aspecto inerente humano? Todo ser humano tem libido, todo ser humano tem desejo, todo ser humano tem impulso. Se você está vivo, isso é pulsão de vida. Um homem deseja uma mulher deseja um homem, desde que sejam heterossexuais. Hoje tem uma outra questão aí dos homossexuais, dos bissexuais, mas o desejo é eminente. Se não houver o desejo, aí que existe a anormalidade.
A normalidade está justamente na libido, no desejo. 2 aspectos, segundo Freud, para a sexualidade humana. Primeiro, polimorfa. A sexualidade possui muitas formas, ou seja, o que nós chamamos de zonas erógenas. Muitos objetos e desejos se iniciam desde a infância, pois existe um processo de desenvolvimento, de situar esse corpo, mente, o novo bebê, em um possível lugar. Daí para Freud haver a prevalência das zonas erógenas e de cada fase do desenvolvimento. Na infância, fase oral, aquela fase que a criancinha bota tudo na boca. Fase anal, que ela consegue ir no banheiro sozinha, já tirou a fralda. Fase fálica, depois a latência, depois a puberdade. Então isso é polimorfa. São essas zonas erógenas, lugares do nosso corpo que a gente sente prazer, que a gente sente alívio. A criança também. Às vezes até a professora na escolinha infantil fala com o menino, fala com a menina, tira a mão daí, coisa feia. Mas ele coloca a mão na genitária porque ele está sentindo um determinado prazer ali. É uma zona erógena. Faz parte desse aspecto da poliforma. Segundo aspecto já é a perversa. A sexualidade não se fixa desde o início numa sexualidade genital. O termo perversa não tem exatamente o sentido de crueldade. Eu volto a repetir. O cara que tá lá com o binóculo espiando a vizinha não está causando nenhum dano físico para a vizinha, mas não deixa de ser perverso. Ele não a estuprou, ele não a abusou, ele não falou gracinha, mas essa observação, que é o voyeurismo, é uma perversidade da parte do vizinho. Diferentes definições de perversões, ou de perversão, né? Para Freud, perversão seria a tendência do sujeito à prática sexual que não seja o coito, o pênis e a vagina, e que não traria necessariamente a ideia muito forte hoje em dia de perversão como crueldade ou impor violência contra outrem. Então, existem formas de perversão que não estão ligadas ao coito. Por isso que tudo é sexual. Nem tudo é coito, nem tudo é estupro, nem tudo é abuso sexual, mas para Freud tudo é sexual. As parafilias, como o voyeurismo, o sadismo, querer produzir dor, o masoquismo, querer sentir dor, são espécies do gênero de perversão. Então é correto, a nosso ver, associar as parafilias ao conceito de perversão. Ressalte-se que algumas dessas parafilias não terão ideia direta de violência. Por exemplo, pode não haver violência na perversão exibicionista, se não houver, ou melhor, se houver um consenso entre quem se exibe e entre quem vê o exibido. Não há violência porque tem um consenso. Alguém gosta de ser observado e alguém gosta de observar. Então é muito interessante. Existem parafilias, depois vocês vão ter a aula.
são pelo menos 24, 28 parafilias. Tem parafilia que nós estudamos de pessoas que não namoram alguém se esse alguém não for amputado. Olha que loucura. Tem gente que só tem prazer para se relacionar, seja um homem, seja uma mulher, se for amputado. Se tiver as duas pernas, não serve. Ou se tiver os dois braços, também não serve. Porque a perversão, o prazer dele é se relacionar com alguém amputado. É um tipo de parafilia das 28 que a gente vai estudar em algum módulo aí para frente. Alguns comportamentos considerados perversão. Também é considerado anormal quando tem uma limitação na capacidade de se relacionar de maneira saudável, salutar, uma coisa que seja boa para mim e para o parceiro. Como se só existisse uma única e exclusiva forma para isso. Além disso, tem algumas formas pré-definidas como formas perversas e que só serão consideradas patológicas as que vão causar sofrimento social ou as que vão causar algum sofrimento profissional ou sofrimento nas relações interpessoais das pessoas envolvidas no comportamento. Então só vai ser considerado algo patológico. Quando eu digo patológico, eu estou dizendo algo doentio. Só vai ser algo doentio se isso causar dor, se isso causar constrangimento, se isso causar vergonha, se isso causar sofrimento. Caso contrário, pode até ser uma perversão, mas se os dois combinaram e os dois querem aquilo e não causar sofrimento em nenhuma das partes, então não é algo patológico, não é algo doentio. Alguns comportamentos a serem considerados perversos: exibicionismo, já falei. Fetichismo, são aquelas fantasias. Necrofilia é o sexo com pessoas mortas, gente que vai à funerária, pede um cadáver para se relacionar com um cadáver. Zoofilia, sexo com animais. Voyeurismo, também já falei, o vizinho espiando a vizinha espiando o vizinho. Sadismo, alguém que sofre a dor, eu quero produzir a dor em alguém. Masoquismo, alguém que quer sofrer a dor. E o sadomasoquismo, que é os dois, né? Eu quero produzir a dor, eu quero que alguém tenha essa dor e ao mesmo tempo eu quero também sentir essa dor. Muito importante vocês entenderem parafilias. Fiquem tranquilos, a gente vai ter um módulo só de parafilias. Até aqui alguma dúvida, Cristina? Cristina, não? Isis, Érica, Priscila, Flávia, Andréia chegou aí, Ananias chegou aí, Marilene chegou aí. Quando vocês abrem a câmera, eu vejo o rostinho de vocês, dá a impressão que eu não estou falando com as paredes, sozinho. Quando você desliga a câmera, parece que eu não estou falando para ninguém. Por isso que é importante. Eu sei que tem horas que é necessário desligar a câmera, mas quando puder, permaneça comigo. Considerações finais sobre perversão. E aqui eu termino. Número 1. O conceito de perversão em psicanálise não é idêntico à definição do senso comum. Senso comum vai dizer que perversão é crueldade. Para nós, está ligada à área sexual, a parafilias, e que nem sempre
vai ser traumático para alguém. É uma perversão, é cruel, mas não vai ser traumático. 2. Só o sexo pênis-vagina não é perversão. Todas as outras formas são. Então, se é algo tão amplo, será que realmente esse conceito é útil, inclusive para a clínica psicanalítica? É uma reflexão para você. Se a perversão é algo tão amplo, como assim amplo? Saiu da naturalidade do coito, da vagina com o pênis, é perversão. E se é perversão, se alguém pratica, se eu pratico, isso vai ser levado para a clínica. E você, como psicanalista, tem que ter esse olho clínico. Não para discriminar, não para doutrinar, não para puxar a orelha. Clínica psicanalítica não é gabinete pastoral. Gabinete pastoral é outra coisa. Clínica psicanalítica é para você acolher e ser acolhido. Ah, mas o que vão pensar de mim? Não importa. Ninguém está ali para pensar nada de você. Muito menos o profissional. Muito menos o psicanalista treinado. Ele está ali para te ouvir. Ele está ali para te atender. Ele está ali para te acolher. E para você também fazer a sua autoanálise. Também se ouvir. A gente precisa aprender a se ouvir. Por isso que tem momentos dentro do manejo clínico que o psicanalista vai dizer para você assim: o que você disse mesmo? Repete para mim. Não é porque ele não ouviu, não. É porque ele quer que você ouça o que você está falando, para que você possa ter essa autoavaliação, essa autoanálise. 3. Mesmo quem pratica o sexo pênis, vagina, o coito, pode ter hábitos considerados perversos, como sexo oral, sadomasoquismo, exibicionismo, voyeurismo, sexo anal. Tudo isso, para a psicanálise, são perversões. Saiu do natural, coito, vagina, tudo isso é perversão. Ah, mas é crueldade? Não. Tô fazendo mal para alguém? Pode ser que não. Mas é um comportamento da perversão. A perversão, número 4, é parte da natureza humana, está em nós, pois está no desenvolvimento psicossexual de todas as pessoas. São aquelas fases que nós já estudamos e ainda vamos estudar: oral, anal, fálica, genital. Tudo isso é um desenvolvimento psicossexual. É aí que a criança se descobre, o adolescente se descobre e na vida adulta vai refletir na sua personalidade. Número 5. Cuidado para não usar a perversão ou perverso como ou com o objetivo de julgar ou ofender alguém. Isso não faz parte de uma clínica psicanalítica. Você ofender ninguém. Ah, você é saliente. Ah, você é safado, safada. Não faz parte esse pré-julgamento. Ah, você é saidinho, você é saidinha. Fulano é do babado. Isso não faz parte. Não faz parte da nossa clínica psicanalítica julgar ninguém. A gente está ali para acolher, a gente está ali para fazer manejo clínico para a pessoa viver uma vida melhor. E só pelo fato da pessoa estar na tua clínica,
é porque ela quer viver mais e melhor. É porque ela já identificou alguma coisa na vida dela que não tá legal. Ela quer rever alguns conceitos. E ela tá ali para se ouvir. A cura está no falar. É o talking cure. Quanto mais falamos, quanto mais fazemos terapia, mais nos descobrimos e somos melhores. Número 5. Não, número 6. É interessante conhecer os conceitos de algumas das principais parafilias. Por isso que a gente vai ter a aula de parafilia. Vai ser uma das próximas aulas aí. Pra turma que ainda não teve, né? Acho que o Ananias já teve. Não sei se a André já teve. Desculpa aí. Qual a página do seu estado? Me perdi aqui. Considerações finais, Cristina. Lá no finalzinho da apostila. Antes da bibliografia. Já tô chegando ao final. Considerações finais. Antes da bibliografia, tá por lá. É interessante, então, estudar as parafilias, pois as parafilias são manifestações específicas dentro da perversão, dentro da genética. Então, estudem. Não tenha preguiça. Eu sei que é difícil. Alguns aí chegaram do trabalho. A Érica, a Isis, né? Aquela correria. A Nania chegou aí na correria. Falou comigo que foi muito corrido hoje. Então, a Flávia tá até atendendo, tá até trabalhando. Eu sei que tem momentos assim que a gente tem que conciliar o nosso curso. Não é um curso rápido, não é um curso dinâmico. A gente vai precisar estar aqui mais vezes. Mesmo quando eu dou aulas presenciais, tem alguns assuntos que eu não consigo esgotar. E aí eu sempre marco uma aula EAD, uma aula online, para que vocês tirem dúvidas, para que vocês tenham acompanhamento com os professores, comigo, com a sua analista de data, que é a doutora Thaís, para que você possa crescer a cada dia mais.